No âncora de hoje, nós vamos dar um passo à frente em relação à vida do povo de Israel que está até então na Babilônia, né? No exílio. Olharemos um pouco o livro de Esdras, e Esdras é um livro que fala da saída do povo de Deus, do lugar que eles não gostariam de estar, não gostariam de viver, circunstâncias que eles aceitaram como disciplina de Deus, mas não era o desejo deles estarem na Babilônia subjugados. E o livro de Esdras é um livro que fala desse retorno, que é feito de forma gradativa, por 3 levas, com 3 líderes diferentes, principais. Por exemplo, os primeiros vão com uma pessoa chamada Zorobabel, um segundo grupo com o próprio Esdras, e depois, cronologicamente, vem Neemias, que vai reconstruir os muros. Então tem o livro de Esdras na Bíblia, Neemias, não esquecendo também que ainda na Babilônia, em meio a essas voltas que o povo vai voltando para Jerusalém, existe a rainha Esther que casa com um dos reis. Esse período histórico também está em 2 Crônica 36, do 15 ao 23. Então o livro de Esdras ele é uma continuação do livro de 2 Crônicas, mostrando como é que foi a repatriação do povo de Israel do exílio. Um tema que Deus já havia dito que iria fazer depois de 70 anos, né? Então, talvez nossa ideia desse encontro, âncora e os próximos, olhando um pouco a essas histórias no livro de Esdras, é que a restauração, quando é prometida por Deus, o que Deus promete como restauração, ele sempre cumpre. Nosso Deus é Deus fiel, um Deus que tem promessas, é um Deus que leva a sua palavra à risca. E como ele falou do exílio através de Jeremias, como nós vimos na semana passada, Daniel está vivendo o exílio, mas consegue perceber e ganha uma visão profética de que o povo voltaria para casa, né? Essa volta para casa nós podemos chamar de restauração, ou a volta a condições melhores, o retorno àquilo que me é familiar, aquilo que é agradável, aquilo que é desejável, aquilo que nosso coração anseia. E existe, antes de fazermos a leitura de Esdras, existe um salmo na Bíblia que é um salmo pós-exílico, né? Que é o Salmo 126. Eu vou ler para você ver o valor da restauração. É Cântico de Peregrinação, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, Sião aqui representa Jerusalém, foi como um sonho. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. O Salmo 126 é uma oração reativa ao ato gracioso de Deus de repatriação do povo, de receberem boas notícias, de perceberem não só o povo israelita, como os povos ao redor, que grandes coisas fez o Senhor por nós. A fé de um crente, de um cristão, é para atravessar as provas, é claro, né? É atravessar a provação, é atravessar como o povo atravessou o deserto até Canaã, ou atravessar 70 anos de submissão e exílio. Mas à medida que Deus cumpre os seus propósitos através
das nossas provações da fé, há um tempo que é o tempo que ficamos como quem sonha. O que seria ficar como quem sonha? Ficar como quem sonha é um estado de alma fora do comum. Inimaginável, algumas coisas podem acontecer no sonho. Quando a gente lembra de um sonho, coisas impossíveis, coisas maravilhosas, coisas espantosas, e já dizem que o sonho é uma manifestação do nosso ser inconsciente, né? Por isso não está preso só numa lógica racionalista. Ele vai muito além da razão. E além de ficar como quem sonha, o Salmo 126 diz que esse povo, ao receber livramento, acho que nós também ficaríamos assim e ficamos, porque a boa nova para você é que Deus continua o mesmo, ouvindo as orações, respeitando os seus prazos, o seu tempo e concedendo restauração, livramento, livramento ou libertação. A nossa boca se encheu de riso, houve cantos de alegria. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Eu espero que esse Salmo 126 retrate a você que está ouvindo que nós também podemos encher a nossa alma de alegria, de cantos de livramento. Se olharmos a nossa vida nos detalhes, não há só faltas ou crises, mas em meio à crise existem atos da abundante misericórdia de Deus, os frutos da graça, e você vai percebendo que à medida que você caminha com o Senhor Jesus no seu sofrimento, você também poderá orar o Salmo 126, ou orar a sua própria oração de exaltação, dizer grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu posso dizer para você que na minha caminhada com o Senhor Jesus, as duas coisas acontecem muito simultaneamente. Provas da fé, ou dor e sofrimento, ou às vezes decepções aqui e acolá, mas ao mesmo tempo que a gente se permite caminhar com Jesus e partilha essas dores, partilha as nossas ansiedades, faz as nossas súplicas ou intercede por algumas pessoas que são do nosso desejo que Deus interfira na vida dessas pessoas, haverá sorriso nos nossos lábios, os nossos olhos vão ficar brilhando como quem sonha, uma reação de ânimo e dizer grandes coisas ao Senhor, porque você vai vendo que Deus vai provendo os recursos, Deus vai consolando a nossa alma e vai revivendo em nós a sua esperança, né? Agora vamos olhar então o livro de Esdras, essa restauração que eles estão cantando aqui no Salmo 126. Esdras capítulo 1, são 10 capítulos, é como se fosse uma continuação de 2 Crônicas 36. E aqui você já vai ver que o Império da Babilônia caiu. Eu já falei semana passada, ele caiu em 539 a.C. e foi sucedido pelo Império Persa. No capítulo 1 do livro desse Esdras era um sacerdote, era um perito da lei, um escriba, um mestre preocupado com a vida do povo, e ele dá o contexto desse primeiro rei persa e já vai descrevendo como é que ele está percebendo o livramento que Deus está providenciando para o seu povo. Então, Esdras capítulo 1 diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, lembra do profeta Jeremias? Deus está cumprindo a sua palavra dita ao profeta Jeremias, anos antes já, né? O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Aí vai vir a declaração. Versículo 7, li o 1
E agora eu vou ler 1:7. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, nos quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro. Versículo 11 agora. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata, que eles trouxeram da Babilônia para Jerusalém. 5.400 utensílios. A restauração, na sua e na minha vida, é um ato da graça. Ele nasce de um Deus que olha para os seus filhos em meio ao sofrimento nesse mundo aqui, em meio às suas crises individuais, pessoais, em meio às suas crises familiares, em meio aos conflitos de ordem emocional, física, que são as doenças, relacionais, como temos conflitos, e qualquer natureza de dor e sofrimento, Deus nos deixou o seu Espírito Santo para caminharmos juntos, e ele nos carrega muitos momentos no colo, esses momentos duros da vida. Mas, conforme a santa vontade de Deus e no seu cronos, na sua agenda, no seu tempo, Deus traz a sua restauração. E uma clara restauração que Deus faz é quando o escriba, quem escreve provavelmente é Esdras, diz que Deus está cumprindo a sua palavra. O que ele falou, ele vai cumprir. O que ele prometeu, certamente ele o fará. E cumprindo a sua palavra, despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia. A palavra despertou é que está dizendo que houve uma ação anterior ao rei da Pérsia fazer esse dito real, essa proclamação de soltura, essa liberdade de quem quisesse voltar para a terra de Judá, de Jerusalém, né, Judá, voltasse. Antes de Ciro, há um Deus que controla o rei Ciro. Assim como Deus usou o império babilônico do rei Nabucodonosor para disciplina, para cumprir seus propósitos, esse mesmo Deus está tocando no coração de uma autoridade, que agora é o imperador. Ele assumiu o controle como potência mundial da época, a Babilônia já caiu, para que esse Ciro fosse instrumento de misericórdia. E Deus faz assim, ele usa quem ele quer a seu favor, ao meu favor, segundo sua boa e soberana vontade. O Ciro não é um rei, vamos, temente a Deus. Ciro é instrumento do Rei dos Reis, o Senhor Deus, né? E Yahvé, Jeová aqui do Antigo Testamento, a palavra Senhor. Ciro foi tocado, foi usado, ele é recurso da graça na vida desse povo. Então, na sua e na minha vida, quando a obra de Deus está, quando Deus diz, eu vou fazer isso na vida do Elcio, eu vou fazer isso na sua vida, ele tem toda a liberdade de usar até os não crentes, os não cristãos, os impenitentes. Ele usa livremente. E isso às vezes choca, né? Porque você vai pensar que do nada o rei edita, faz um decreto dizendo que eles vão sair para um propósito definido. Ele diz assim no versículo 2: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Ué, como é que esse Ciro consegue entender que ele é o imperador do mundo da época agora e que o Deus dos céus? Mas que Deus dos céus? Como é que esse rei Ciro da Pérsia consegue perceber
que existe uma autoridade a mais que ele no mundo, que é esse Deus dos céus. Deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Designou-me, nomeou-me, me elegeu, me escolheu, me separou para construir um templo para ele na capital Jerusalém, lá de Judá, uma terra lá distante, ao qual pertence a Pérsia agora. Essa é a dimensão da poderosa mão do Senhor. Ela não está encolhida nas tuas questões e nem nas minhas questões que estão em aberto. Ela pode se mover conforme a vontade divina, conforme também nós exercemos nossa liberdade de súplica, de oração, de comunhão com o Senhor, compartilhando esses anseios, os mais secretos do nosso coração, ou os mais óbvios que nós precisamos de recursos, ou precisamos de restauração. A pergunta que eu faço a você, já estamos chegando perto do final do ano, no Natal, que tipo de restauração a sua vida precisa? Você pode dizer, nossa, eu preciso de muitas coisas, isso, aquilo. Deixe as supérfluas um pouco de lado e concentre qual que é a restauração central que a sua vida precisa. Que tipo de soltura há de ter na sua vida para que você possa se sentir livre, liberto, restaurado, né? Essa é a nossa petição principal. Se nós queremos cantar o Salmo 126 nas questões que estamos suplicando a Deus, quando o Senhor nos restaurou, ficamos como quem sonha, né? Ficamos maravilhados, podemos clamar e dizer, nossa, grandes coisas fez o Senhor por nós. É porque nós temos que exercitar a fé e dizer, Senhor, eu preciso dessa restauração, ou a minha alma já está dito ao Senhor, eu estou à espera, que é a esperança dessa sua intervenção. Na continuidade do capítulo 1, então, acho que o primeiro princípio aqui é que a intervenção divina ela pode usar o rei, o imperador da potência mundial, que seria a autoridade máxima, o rei da Pérsia, o Ciro aqui, como pode usar os recursos materiais, né? Você percebeu que o rei da Pérsia aqui, além de fazer a lei de soltura, ele manda que todo aquele tesouro que foi despojo de guerra do império anterior, que Nabucodonosor havia levado para os templos dos deuses babilônicos, todo o ouro e a prata iria de volta com Zorobabel, que aqui, Zorobabel é o neto de um rei de Judá chamado Jeoaquim. Ele será o líder dessa primeira leva que vai voltar para Jerusalém. Além de dar a ordem, além de entender que Deus está convocando para construir um templo para Deus lá em Jerusalém, ele proporciona abundantemente os recursos. Todo aquele ouro, toda aquela prata voltaria. Mas tem mais que eu não li, mas vou ler agora. Versículo 5. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, animais, presentes valiosos, ofertas voluntárias que fizeram. Além de Ciro devolver os tesouros arrancados do templo, você notou que eles eram subjugados ali, nessa terra, que agora é da Pérsia, mas à medida que eles se dispuseram a voltar, essa é a nossa parte, né? É a nossa ação. Deus provém os recursos, a minha resposta é sim, Senhor,
eu quero a restauração, eu quero voltar para a vida que eu sempre sonhei, aquilo que eu sempre desejei, aquilo que eu estou mirando, olhando em direção. Eu quero voltar para Jerusalém, a Terra Santa. Vamos reconstruir o templo, porque o templo é um símbolo da identidade nacional desse povo, onde há adoração, onde se reaprenderia a lei de Moisés, a lei de Deus, onde haveria educação, onde o povo novamente seria uma nação. E os vizinhos dão presentes, você ouviu aqui, né? Utensílios, dão ouro, prata, animais. Como pode os vizinhos desses israelitas que estão presos lá se associarem num projeto que não lhes pertencia? Claro que a mão de Deus, usando o rei, usando os vizinhos, usando e dando generosamente a provisão dos recursos materiais para a volta e para o início da reconstrução do templo. Qual que é a nossa ação quando nesse retorno do povo? Qual que é a nossa parte? Aqui diz claramente, nós não podemos mandar no rei, não poderíamos fazer o decreto, não poderíamos obrigá-lo a devolver os tesouros, não podemos dizer que os vizinhos dos israelitas pudessem abençoá-los financeiramente, abundantemente, generosamente. Mas eles falaram assim, né? Cujo coração despertou, então Deus novamente despertou todo esse processo de livramento, de reconstrução. Deus despertou, diz o texto. Todos aqueles que Deus despertou dispuseram-se a ir para Jerusalém. É uma pequena parte, mas é uma parte valiosa, essa questão de se dispor nas mãos do Senhor Deus, né? De dizer assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim, mesmo que eu me veja sem condições. Senhor, faz a tua obra nos nossos tempos. Há várias expressões da Bíblia que são a reação humana ao convite de Deus de participar na obra de restauração, de cura, de livramento, de atravessar o sofrimento e a provação. Às vezes é a prontidão de dizer sim, Senhor, o que o Senhor mandar, aquilo que eu ouvir, farei. Parece que Deus não despreza a nossa colaboração. Ele nos convida a participar da obra. A obra que ele quer, que ele já está fazendo nas nossas vidas, no nosso caráter, na nossa biografia, na nossa caminhada com ele. E às vezes essa despertamento Deus dá e eu preciso apenas confiar do que os recursos virão, fazer as malas e voltar para casa, voltar para aquilo que eu sempre sonhei, que é minha familiar, que é um anseio de voltar para minha Jerusalém, no caso desse povo aí. Preste atenção nesse detalhe, porque apesar que parece que Deus está fazendo quase completamente toda o livramento, toda a restauração, exige do povo uma fé confiante mesmo, obediente. Vamos levantar, e uma grande parte, o capítulo 2 mostra os números, né? Uma boa parte volta com Zorobabel. Apesar do livro se chamar Esdras, Esdras só vai voltar 70 anos depois, mais ou menos, com outro grupo que ficou lá. Esse primeiro grupo, o líder, já é o neto do rei Joaquim, é Zorobabel. Vamos continuar tentando perceber um pouco dessa construção da ação de cura de Deus, de trazer esse povo de volta. Um outro aspecto que você vai lendo Esdras, esses 10 capítulos, você vai percebendo que Deus está com o governo de todas as potências mundiais nas mãos. Deus está sendo generoso porque está despertando autoridades e dando os recursos financeiros e materiais para isso. Ele também está dando profetas. Então, uma outra característica da ação libertadora de Deus é que ele usa a sua palavra para nos animar e incentivar a seguir a palavra dele.
E no tempo aqui de Esdras, ele dá 2 profetas pós-exílicos, que a gente chama, né? Zacarias e Ageu. Zacarias e Ageu são 2 homens usados por Deus nesta volta a Jerusalém para serem a voz de Deus, no sentido de que eles realmente devem construir o templo deles, que eles realmente devem reconstruir a nação, que eles realmente devem confiar no Deus. Deus domina tudo. Essa é a nossa segurança. O governo de Deus está sobre todas as forças, inclusive as maiores autoridades. E que o governo de Deus ele faz com que as coisas ruins para os seus planos se convertam em coisas boas. Como disse Ciro no seu decreto, o Deus dos céus. Esse é o nosso Deus. O rei Ciro reconhece que Deus como dono de tudo. Deu uma missão para ele, o Deus dos céus. Esse é o nosso Deus e você precisa confiar e crer que ele não parou de dar livramento nem de restaurar. A palavra restauração é uma palavra que vem de como se fosse uma obra-prima que sofre algum dano e Deus consegue torná-la nova e boa de novo, restaurador, um restaurador. Então, eu escrevi aqui, quero ler para não me perder, que essa volta do exílio realmente é uma restauração completa. Ela é completa porque ela toca em algo que é hiper resistente à vontade de Deus, que é o meu e o seu coração. O coração do ser humano é super teimoso, é desesperadamente corrupto, como diz Jeremias. Quem o poderá conhecer? Mas a restauração de Deus ela é completa porque ela vem de dentro para fora. Quando usa a palavra despertar, tocar, Deus coloca a mão, ela está dizendo que é um processo que procura trazer o nosso coração teimoso ou pecador para dentro da vontade dele. Então é uma restauração completa. O coração do homem é teimoso, do homem mais simples ao imperador Ciro. E Deus tem acesso tanto ao homem mais simples, que ouve e obedece, como o imperador que ouviu aquilo, percebeu o que Deus queria e obedeceu. A restauração de Deus, além de completa, nós vimos, é generosa, porque houve recursos materiais abundantes para tudo. A restauração de Deus no livro de Esdras, ela é extensiva. Ela envolve rei, vizinhos dos israelitas, os israelitas que quisessem partir pela fé de volta para casa, envolve levar os tesouros do templo, o ouro e a prata necessário, os recursos materiais. E a restauração, para ser completa, precisa da nossa aquiescência, nossa resposta interior de obediência, de disposição, resposta de voltar para casa, andar aqueles quilômetros todos pelo deserto e reconstruir o templo. Então, a sua e a minha vida, talvez isso seja importante a gente fazer um adendo aqui. Às vezes nós estamos um pouco enganados, somos enganados pelo nosso próprio modo de pensar, que a gente acha que um dia nós vamos ter uma vida completamente estável e perfeita e sem nenhum contrassenso, sem nenhuma intempérie, sem nenhuma crise, que é o dia que tudo tiver limpo, organizado, aí eu posso dizer que recebi uma restauração, uma resposta às minhas orações de Deus. Essa idealização não serve para o crente, não serve para você, não serve para mim, não serve para nós. Ela não serve para ninguém, porque nós precisamos aprender que as duas coisas acontecem simultâneas. E às vezes bem perto uma da outra.
e às vezes estão entrelaçadas, tem intersecção, ou seja, a dor na vida, o sofrimento, as provas, estão muito perto com a abundância, com a generosidade, com os livramentos de Deus, com os recursos da sua graça, com a ação de graças. Elas convivem e nós temos que estar soltos para receber de Deus as luzes, como o Jó falou, né? Ora, como que se eu sei receber as coisas de Deus, acho que falou para a esposa dele num dos diálogos, como eu não posso estar preparado para receber também as coisas duras, o sofrimento que me vem? A nossa fé no poder, no amor de Deus, nos deixa livres para viver tanto no deserto quanto no pasto verde e nas águas tranquilas. E eles se sucedem, às vezes, muito perto um do outro. E na vida real, saindo da metáfora, essa metáfora mais de paisagem, mas na vida real, convenhamos, nós temos que estar preparados que muito perto um do outro nós vamos viver os dois momentos de orientação e de desorientação, de frutificação e de escassez, de dor física e emocional, de paz física e emocional, de saúde e doença. E em ambos os casos, a centralidade está na companhia do Senhor Jesus. Porque Ele é o meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tanto na abundância do pasto, quanto eu atravessar o vale da sombra da morte. Então não se engane, não deixe para... perca o medo, né, da topografia da vida, no sentido de que você está bem acompanhado, e quando as coisas vão, como aqui nós estamos lendo hoje, a restauração, então Zorobabel vai com, acho que o número é mais de 49 mil, né, nessa primeira volta para reconstruir, e Deus envia 2 profetas que vão trabalhar junto com Zorobabel, que é Zacarias e Ageu, que são livros bíblicos, para animá-los à reconstrução. Mas a semana que vem nós iremos fazer a continuidade, nós vamos ver que esse Zorobabel, que é o líder, quando chegam em Jerusalém, eles vão encontrar bastante oposição. O que eu quero dizer com isso é que mesmo quando Deus está agindo a nosso favor e restaurando a sorte, que ficamos como quem sonha, rapidamente teremos oposição, teremos dias de vento contrário, mesmo que estejamos vivendo um tempo de restauração. Ou seja, na restauração existe tensão também, existem medos, existe demora para algumas respostas. Eu estou sendo restaurado, Deus está reconstruindo minha vida, estou recebendo resposta da oração, parece aquele conflito que está tanto tempo no meu ser, na minha família, no meu corpo. Parece que, e aí, já experimentei, tenho experimentado isso muito lá em casa, parece que quando uma ferida está fechando, e você está celebrando, dizendo, nossa, grandes coisas fez o Senhor para o meu lar, uma outra está abrindo exatamente no mesmo momento do que uma ferida está sendo curada, possivelmente pode ser que uma outra esteja sendo aberta. Entende isso? Aquilo que você sempre sonhou, desejou, está acontecendo. Eu estou voltando para casa, do exílio para Jerusalém, ainda para começar uma obra de reconstrução. Mas ao mesmo tempo que eu estou cantando e assoviando essa grande dádiva, uma nova oposição já está surgindo, e que são os povos que estão lá ao lado de Jerusalém, que vão atrapalhar a vida de Zorobabel. Por isso que Deus manda Zacarias e Ageu serem profetas, para que o povo siga em frente. Deus nos anima através da sua palavra, através dos seus profetas, das pessoas que nos ensinam a Bíblia, nos ensinam o caminho, são companhia para esses momentos difíceis, para que nós continuemos. Quero terminar antes de nós orarmos,
Essa geração dos pioneiros da reconstrução do templo está no capítulo 1 a 6 de Esdras, mais ou menos no ano 538, vai até 516. E nesses capítulos que você vai lendo, assim, fazendo a sua leitura amadoristicamente, né? Lendo, vendo os detalhes, sem pressa, vai curtindo assim a narrativa, vamos dizer assim. Nunca se perde o fio da meada, é que Deus está agindo e dando os recursos, dando a sua presença, dando a direção, dando a palavra, dando profetas, como eu comentei, e que Deus está permitindo nessa restauração, nessa reconstrução desse povo. Deus também está permitindo oposição, inimigos, necessidade de fé. Esse é o tecido do cristão, do crente, né? Ele precisa aprender a viver nas vacas magras e gordas, que às vezes estão na mesma cena, no mesmo momento, na mesma situação. Então, eu convido você a manter a sua esperança, né? Eu não sei qual é o nome da sua busca de restauração, de livramento, talvez até de cura, mas saiba que Deus está presente aí com você, e essa é a nossa confiança, e por isso às vezes nós vamos realmente orar os salmos que dizem, né, grandes coisas fez o Senhor por nós. Quero orar para você que vai ouvir essa gravação, lembrando que o âncora nós vamos até dezembro, depois a gente vai fazer um break, tá bom? Dá um período de intervalo aí. Mas vamos orar? Eu queria que você colocasse nas mãos de Deus o nome da sua restauração. E que você peça de Deus ajuda para não se surpreender, porque quando Ele estiver fazendo a sua obra na sua vida de restaurar, de livrar, que ao mesmo tempo pode surgir outras questões contrárias que você vai trabalhar também com Ele. Elas se sucedem na nossa história. Precisamos ter a paciência de Deus, né? Vamos orar? Senhor, abençoe cada pessoa nas suas questões de vida. Obrigado porque o Senhor não está longe, o Senhor é um Deus de perto. É um Deus que providencia recursos, que traz o perdão, que traz misericórdia sobre nós, pecadores. Um Deus que tem nos dado esperança em cada dia atravessando essa pandemia, as crises que vêm decorrentes dela. O Senhor nunca abandona, jamais deixa, então nós pedimos que Teu Espírito possa renovar o nosso coração, a dar coragem para persistirmos no nosso propósito de orarmos e buscarmos ao Senhor naquilo que precisamos ser tocados, restaurados, consolados, animados pelo Teu Espírito e até mesmo curados tanto na alma quanto no corpo, Senhor. Mas enquanto aguardamos, nós podemos descansar no Senhor, porque estamos em boas mãos. Então, reanime, Senhor, as pessoas que ouvirem a Tua palavra e que o Teu Espírito distribua a cada um aquilo que pertence a Ele, dando ao coração, na mente, renovo e esperança mesmo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui. Nas próximas 2 semanas continuamos fazendo essa caminhada em Esdras, tá bom? Tchau.